E eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa noite em mais uma meditação. É Santa Ceia, nós vamos fazer uma meditação nessa passagem e vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Então te convido a abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, seja a sua analógica e física, né? Ou a sua digital, a sua Bíblia virtual, mas abra a sua Bíblia. E eu gostaria de ler um texto que é sequência da última pregação. A última pregação nós lemos Mateus 15, do 21 ao 28, e hoje eu quero, no mesmo capítulo 15, do 29 ao 39, tá bom? Diz da seguinte forma na versão que eu estou usando, versículo 29, Mateus 15, 29. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo o mudo falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se para o território de Magdala. Pai bendito, mais uma vez oramos a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, fala conosco, Senhor, glorifica o Teu nome, mais uma vez neste lugar, Senhor, ser Tu exaltado, que o Senhor repreenda, Pai, qualquer empecilho, impedimento, Pai querido, que possa haver no nosso meio e até no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. Tu és o Deus cujo Espírito abre o entendimento, abre os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, nós, a última vez que pregamos, nós estávamos com Jesus lá em terra de gentio. Nós estávamos lá em Tiro e Sidom, lá numa cidade portuária, onde Jesus teve parecia um embate com uma mulher que tentou disfarçar sua própria nacionalidade, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quebra meu galho, eu sou do povo, então povo de Israel, eu mereço. E Jesus falou: não. Teve uma briga ali com ela, aparente briga, para que ela caísse em si, e na sua humildade ela foi exaltada, de tal forma que Jesus disse: nem em Israel, que é terra de judeu, o pessoal que recebeu a promessa, a palavra de Deus, eu vi tamanha fé. Muito bem, Jesus sai de lá, e Marcos registra que teve mais alguma cura, uma cura no meio do caminho aí, mas Mateus não coloca essa cura, e ele vem direto para essa passagem aqui. E essa passagem é chamada a segunda multiplicação dos pães,
Porque nós tivemos a primeira, que é no capítulo 14 de Mateus, e já no capítulo 15 tem a segunda multiplicação. Então houveram 2 milagres da mesma forma, muito parecido. Embora existam algumas pessoas que dizem, não, é que ele quis acabar de relatar o mesmo milagre. Não é o mesmo. Primeiro que a primeira multidão é a multidão de judeus, a multidão de gente que pertencia ao povo de Israel. Essa segunda multidão é no território das 10 cidades, ou a parte de cidades ao redor do rio, do mar da Galileia, do Tiberíades, e ele está na região de Genezaré, terra que ainda era de gentios e não de judeus. Então a primeira multiplicação foi para o povo chamado povo da promessa, judeus. Essa segunda multiplicação é para gente que não tinha a promessa, não eram judeus. Tanto que no final do versículo 31 está dizendo que eles se maravilhavam tanto que glorificavam o Deus de Israel. E nessa passagem que nós lemos, a gente vê Jesus mais uma vez subindo num monte. A palavra monte aqui, e junto com o versículo 33, mostram que era um deserto absoluto. Enquanto na primeira multiplicação de pães, os discípulos falaram, manda eles ir lá nas cidades vizinhas aí, nas pequenas cidades, nas aldeias, e comprar. Só que mandou eles comprarem? Não, Jesus ele falou, cadê? O pessoal está com fome. Jesus falou assim, olha, os discípulos falaram, para alimentar essa multidão precisaria de 200 dinheiros, sei lá, 200 moedas. É muito dinheiro que precisa para alimentar essa multidão, porque a primeira tem 5.000, a segunda tem 4.000. Mas nessa daqui não tem lugar perto para comprar nada, porque eles dizem, os seus discípulos disseram, de onde viriam num deserto tantos pães para saciar a multidão? Não tem nem onde comprar. Se na primeira tem lugar ainda para comprar, mas não tem dinheiro, aqui pode ter até dinheiro, dá a entender que tem dinheiro, mas não tem lugar para comprar. E a gente aprende algumas lições aqui com essa passagem. E a primeira lição eu gostaria de extrair do versículo 32, que diz, Jesus chamando os seus discípulos disse, tenho compaixão da multidão. Eu tenho compaixão da multidão. Alguém sabe o significado da palavra compaixão? A gente tem vaga ideia, né, na maioria das vezes. Eu tenho compaixão da multidão. Compaixão é sentir a dor do outro, sentir a paixão, a necessidade, o que está ferindo o outro, o que está machucando o outro, o que está de alguma forma incomodando o outro. E a gente vê que existem algumas passagens na Bíblia que Jesus faz questão. Mateus, então, várias vezes Jesus tem compaixão da multidão. Compaixão, a primeira compaixão a gente está vendo aqui, Mateus 15, 32, está tendo compaixão de um povo que está com fome, que tem necessidade física, necessidade de alimentação. Afinal de contas, essa multidão aqui está tão compenetrada no que Jesus está falando, está ensinando, que está seguindo Jesus já tem 3 dias e eles não comem, estão em jejum. O que Jesus ensinava era tão maravilhoso, tão belo, tão edificante, tão libertador, que essa multidão não percebe o tempo passar, e ela, ainda que perceba o tempo passar, elas estão dispostas a seguir esse Jesus. Existe alguma coisa além daquilo que ele pode dar que essa multidão
que faz com que essa multidão, mesmo depois de curada, continue seguindo Jesus. Continue seguindo Jesus. Lá na primeira multiplicação, ele tem íntima compaixão, capítulo 14, versículo 14, íntima compaixão dos doentes. Lá diz que tinha os doentes, os aleijados, os cegos, e Jesus teve compaixão e os curou. Tem compaixão da multidão que tem fome, tem compaixão da multidão que tem doença, que tem enfermidade, que tem necessidade física alterada na sua constituição, no seu funcionamento. Mas ele tem uma palavra em Mateus 9,36 que diz que Jesus se moveu de entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia dentro de uma fala dos gregos, e a gente está falando de uma cultura helênica, de uma cultura que absorveu a cultura grega, apesar de serem judeus e falarem hebraico, mas eles estão aculturados também dentro da cultura grega. A Bíblia é escrita, o Novo Testamento, 99% dela é no grego, e a linguagem que se fala aqui é a linguagem grega, e a gente fica tentando entender o que é se mover de entranhas de misericórdia, ou tem compaixão íntima, que é a mesma coisa. Em outras traduções, tem uma compaixão íntima, tem alguma coisa que move nas entranhas de Deus. O que você sente quando sente raiva? Fala para mim. Alguma coisa se move dentro de você? O seu físico se altera? Você libera algumas substâncias químicas no teu sangue que altera o teu corpo? Adrenalina, o que é? Quando eu fico com raiva, eu não sei vocês, cara, me dá um negócio aqui que parece que trava a garganta. É porque eu sou pecador, entendeu? Então eu sinto essas coisas assim. Me trava. E quando é medo? Quando é medo, me move. Por exemplo, hoje é a primeira vez, eu estou estreando, é a primeira vez que eu prego aqui nesse lugar. E eu falo, rapaz, é a primeira vez que eu vou pregar aqui, calma aí. A Raquel tem o costume de dizer, como é que é, Raquel? Como é que é, Raquel? Me ajuda aí. É motivo de muito nervoso estar aqui com você nessa noite, porque o novo traz algumas coisas para a gente. Vocês se lembram quando teve que, ou você paquerou ou foi paquerado, que você sentiu assim, rapaz, rolou uma química aqui, o negócio... O coração se acelera, a garganta dá um nozinho, a gente parece que vira um bobão, uma criança, né? Não tem muitas palavras. Você quer chega todo, é macho pra caramba, mas chega diante daquela pessoa que você quis paquerar ou paquerou, o negócio, caramba, cara, eu estava com tudo aqui, mas chegou perto, sei lá, o coração começou a bater, me deu um frio aqui. As sensações são sentidas. Agora você imagina Jesus sentindo isso de um povo que sentir isso aí por alguém que está necessitado. Ele se move de entranhas de misericórdia, de entranhas de compaixão. Algo dentro dele não aceita o que está acontecendo, percebe aquela necessidade e se volta para fazer alguma coisa para ajudar, para amenizar essa situação. Esse é o nosso Deus, um Deus que se move amorosamente pelo homem, um Deus que sente dentro dele as suas emoções, as suas sensações. Eu estou tentando dizer isso com linguagem humana, mas é muito mais do que isso. É um Deus que se comove com o homem, com a miséria alheia. Um Deus que não tem dificuldade para nada, mas Ele se condói com a necessidade, com as dores do homem. Um Deus que se importa com uma humanidade que não se importa com Ele, até com quem não se importa com Ele. A gente vê versículos dizendo assim, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Rapaz, olha a preocupação aqui que a gente está vendo. A primeira é com a humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal forma, essa é a tradução mais clara, porque Deus amou a humanidade de tal forma que Deus se doa por alguém que está necessitado. O próprio Deus se doa, que deu o seu unigênito Filho, para que todos aqueles que nele crê, todo aquele que nele crê, aí é o indivíduo, ele ama a humanidade, multidão, para que todo aquele que nele crê, indivíduo, não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus sempre se preocupou com você e comigo é que a gente tenha vida e vida em abundância. É um Deus que percebe e que ama de tal forma as multidões e os indivíduos. Um Deus que ama multidões e ama indivíduos. E é o único que pode dizer que ama a multidão individualmente. O que é amar a multidão individualmente? Me ajuda. Como é que pode? Eu seria verdadeiro se eu chegasse aqui falando: irmãos, eu amo todos vocês. Eu amo a todos vocês. E aí? Eu estaria sendo verdadeiro ou não estaria sendo tão verdadeiro assim? Você sabe que eu tenho me agarrado tanto para, obviamente, para que a IBAV tenha melhores condições, não só eu não, tá? Mas eu estou dizendo aqui por mim, tem muito mais gente aqui. Que a gente tenha melhores condições, que a gente alcance uma estabilidade, não só espiritual, porque a gente sempre se preocupou com o espiritual, independente da gente estar se movendo no material, mas sempre se preocupando com o espiritual. Mas que isso toma, às vezes, tanto nosso tempo, que eu não consigo amar alguns membros como eu deveria amar. Eu não consigo amar a multidão individualmente. Eu não consigo perceber a necessidade de alguns membros. Eu não consigo, e eu sou tão limitado para isso, que eu não consigo, eu não tenho às vezes nem ânimo, ou força, ou lembrança para ligar para alguém que não tem comparecido no meio da multidão. Eu não consigo amar individualmente uma multidão. O único que olha para uma multidão, seja de 5.000, seja de 10.000, seja 1 milhão de pessoas, e amar individualmente cada indivíduo daquela multidão, é Deus. E mais ninguém consegue. O pastor não está ligando mais para mim. O pastor parece que não me ama mais. O pastor agora não me abraça mais, ele não tem me abraçado mais. O pastor não tem mandado um WhatsApp para mim, eu estava tão acostumado a receber as mensagens. Eu acho que o pastor está esfriando. Nada disso. Você sabe que eu ouvi, isso dói o nosso coração a beça. Eu ouvi uns 2 meses atrás alguém falar assim: eu acho que está subindo a cabeça do pastor. Eu falei: subindo a cabeça nada, é o braço, é as pernas, está em tudo, subiu só a cabeça não. É dor para tudo quanto é lado. Está subindo, é a velhice mesmo, é a idade. Mas é assim. Você não consegue amar uma multidão. Olha para dentro da tua própria família, você consegue amar todos, sem discriminar. Nós discriminamos, nós fazemos algum tipo de acepção. Isso está dentro do ser humano, entranhado como um pecado. A gente não consegue amar um, às vezes na mesma proporção em que ama o outro. Nós não conseguimos dar a mesma atenção que nós damos a um, na mesma proporção que nós damos ao outro. Isso pode ser dentro da nossa família, e é dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Mas Deus não. Deus ama de tal maneira que Ele te ama individualmente, e independente de quem você é. Ele não faz acepção. Ele não divide grupinhos. Ele não divide grupos. Ele não faz acepção. Ele não faz
Ele não faz cisão de pessoas. Ele ama a todos. E a Bíblia diz que o amor de Deus, assim como a sua graça, é como o sol e a chuva que cai para todos. Cai no terreno do ímpio, do injusto, mas cai no terreno do justo, do santo de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Ele se importa com os seus problemas. Pastor, eu acho que Deus não se importa com os meus problemas, não. Tá bom, eu acho até que Deus se importa com os meus problemas, mas assim, tem outros irmãos que têm muito mais problemas do que eu. Então Deus vai se preocupar, em primeiro lugar, não é com o meu problema. Eu tenho problema, mas o problema do meu irmão é maior. O problema da minha irmã é muito maior. Então, assim, Deus não vai olhar muito para mim agora, não. Você vê uma multidão que é levada até Jesus. Qual é o problema de alguns ali? Está aleijado, está paralítico, está surdo, está mudo, está endemoniado, precisa de libertação. Ah, não, esses problemas aqui são muito maiores, então Deus se preocupa muito mais com esse tipo de problema aqui. O meu não. O meu, sabe o que é, pastor? Eu estou com 18 anos, 19 anos, 17. O meu problema é uma paquerazinha, que eu pensei que ia dar tudo certo, me apeguei, e agora o cara disse tchau para mim, ou ela falou assim, pô, se manca, pô, se enxerga, e eu estou ferido aqui por dentro. Meu problema é fácil, meu problema é emocional, Deus não vai ligar para isso, se sair o tempo cura. Você pensa assim? Você é desses que pensam assim, dessa forma? É os outros. Você sabe que os homens, eles dão prioridade, as prioridades dos homens é assim: você chega no hospital, no UPA, na unidade, não sei se é mista ainda ali, do lote 15. Como é que eles fazem? Eles têm critério lá para atender no seu problema? Tem critério lá? Ou assim, você chegou, você é logo atendido ou tem critério? Tem critério? Como é que é o critério lá? Hã? É o quê? É triagem? Faz triagem. Você sabe que quando eu entrei no Saracuruna, não, meu Deus, Moacir do Carmo com papai, e papai é carregado, não conseguia nem respirar, efizema pulmonar, fumou a vida toda, então, final da vida, um câncer, efizema pulmonar, não conseguia respirar, mas tinha um montão de gente lá. Para o meu pai, qual era quem é que precisava de prioridade? Era ele, mas tem uma porção de gente lá que chega desmaiado. Tem gente que chega com tiro, que chega com facada, que chega com tudo lá. Para quem é prioridade? Quem ele acha que é prioridade? Mas lá não, lá tinha assim, faz essa triagem, aí é sala amarela, não, sala verde, sala amarela, sala vermelha, isso depende do seu problema, entendeu? Intensidade do seu problema. Lá para o Nordeste não. Nordeste é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, acabou. Cemitério. É assim. Em outros lugares não, é nível 1, nível 2, nível 3. O outro é urgência, urgentíssimo, e aí vai. São esses tipos de prioridade. Mas será que Deus nos trata assim, ou a gente está tão acostumado com o tratamento humano que a gente pensa que a gente tem que entrar numa fila para ser abençoado? Parece que a cultura de esperar numa fila pelo favor, pelo amor e pelo cuidado de Deus entrou na cabeça dos crentes, de tal forma que a gente vê, não é de hoje, alguns tipos de músicas que parece que você tem que entrar na fila. Tem que entrar na fila. Como é que era a música mesmo? Tinha uma música assim, tinha. A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor. Poucos crentes estão orando, muitos crentes estão. Parece que tem que encarar uma fila, meu amigo, para Deus. Deus não tem essa. Deus não se importa com os meus problemas tanto quanto se importa com outros problemas. Isso é mentira. Fala para mim. Fala para mim, alguém que está magoado no seu coração, o que é que ele precisa? A prioridade dele é essa.
Uma pessoa que está em depressão, o que ela precisa? Alguém aflito, precisando de paz, de uma palavra, de uma orientação. Essa é a prioridade dela. Eu não sei a tua prioridade, mas Deus sabe a tua prioridade. Eu não sei o que mexe com você, o que te aflige hoje, se são coisas do coração, se são coisas da mente, se são coisas físicas, se são coisas materiais, e que você tem até vergonha e acha que não tem que participar a Deus e falar: Senhor, isso está me afligindo, eu preciso do teu socorro. E você fala: eu não vou nem falar, porque isso aí eu tenho até vergonha de falar. Mas Deus se preocupa com você, Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com cada um de nós individualmente. Ah, mas a irmã está lá no hospital agora. Ah, mas a irmã está de cama. Eu não estou, então Deus tem que ver ela lá primeiro. O que tem impossível para Deus? Que mania é essa de querer limitar a Deus e achar que Deus, não, lá se preocupando, Deus está se preocupando com outras coisas, entendeu? Deus está se preocupando com outras coisas. Essas coisas a gente coloca no nível humano. Isso está errado. Isso está errado. Deus não te ama com parcialidade. Como eu disse, Deus ama e se preocupa com as pessoas individualmente. Por isso, meu amado, abra o seu coração para Deus. Deus quer fazer tantas coisas por você, mas a palavra que Ele quer, e a irmã, sábado, né? Foi ontem então, ligou para mim, já ia caminhando para 23 horas, e ela ligou para mim e falou assim: Pastor Jorge, tudo bem? Eu falei: tudo bem, Varoa, que legal ouvir tua voz. E ela falou assim: ah, é muito bom ouvir a voz do pastor também. E eu estava aqui, eu precisava ouvir uma palavra, e eu liguei para o irmão, mas eu achei que eu ia preocupar muito o irmão, que iria tirar a atenção do irmão para outros afazeres com coisas mais importantes, mas eu resolvi ligar mesmo assim. Fiquei: que é, irmã? Não, é que o meu irmão está dodói, o meu irmão está com câncer, e eu estou tão aflito, isso tem me feito tanto mal. O senhor me desculpe estar ligando. Eu falei: não, isso dói, não dói, dói. Isso é assim, então, mas Deus não vai esquecer de você não. Deus está olhando para o teu coração, Ele se importa contigo nesse momento. O problema nem é com você diretamente, o problema é com o teu irmão, mas Ele sabe o quanto esse problema do teu irmão está afligindo o teu coração. E Ele não se importa só com o teu irmão que está em fase terminal de câncer, mas Ele se importa também com as suas emoções agora, com o que você está sentindo, a forma com que isso tem penetrado no teu coração e te feito mal. Ela falou: pastor, eu abri a Bíblia e eu fui ler caminho Jeremias 33. Aí eu comecei a rir com ela, e eu falei assim: clama a mim, não é, irmã? Ela falou: está escrito lá, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Basta o quê? Clamar. Fala da tua necessidade para Deus. Se alguém não tivesse levado aqueles coxos paralíticos, Jesus, filho de Davi, parece que Jesus não ouve. Jesus, filho de Davi, parece que Jesus não ouve. Jesus, filho de Davi, chama esse cara lá, por favor. A atitude de Jesus foi: chama esse cara lá, por favor, não estou entendendo. Chama lá. Rapaz, o que tu quer? Eu quero enxergar. Fica gritando o tempo todo: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, e não fala qual é a tua necessidade. O que você quer? Eu quero ver. Então enxerga. Fala a tua necessidade para Deus. Adore a Deus, mas fale da tua necessidade para Deus. Quantas pessoas aqui já eram para ter recebido a sua bênção, a sua vitória, mas tem vergonha ou não tem fé para clamar e falar com Deus? Aí é pequeno, isso eu mesmo posso resolver, eu não vou nem botar na conta de Deus. Como assim? Orgulhoso, prepotente. Como assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, as minúcias da tua vida, do teu coração, e Ele vai satisfazer as necessidades do teu coração.
Que isso, que prepotência é essa nossa de não falarmos para Deus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos percebendo? Uma outra coisa aqui que me chama muita atenção, sabe o que é? É que Deus Ele quer sempre fazer um milagre na nossa vida. Quem acredita em milagre aí, diga amém. Deus quer fazer o milagre na nossa vida. O grande problema é que a gente fica choramingando. A gente fica falando assim: poxa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse... Você sabe que eu falei isso outro dia? Eu não me esqueço não, tá, Abdias? Tu é culpado, Isaías também é culpado. Isaías é culpado. É culpado os dois da gente estar aqui também. Porque por mim, falei: meu irmão, eu não tenho condições. E eu fui lá em Belfor Roxo, porque o Abdias, Daniel Abdias me chamou: vamos lá, pastor, vamos lá, eu vou ver isso aí. E vai ele dentro do carro comigo. Eu digo: não, pastor, isso aí é porque Deus vai fazer, não, vai dar certo e coisa e tal. Sabe aquele que você fala: esse cara está doido, é que ele ainda não caiu em si. Aí depois vira Isaías: pastor, já falei com ele aqui, já falei com o Naldo, pastor, vai ser bênção, vamos vir para cá, e a gente bota a mão, a gente age, a gente divide, a gente... Falei: esse cara, olha lá o cara, não, vem cá, vamos conversar com o cara, vamos desenrolar, vai dar certo, cara, um lugar aqui é legal, tal. Eu fui na onda deles. Olha o que aconteceu. Estamos aqui, a gente fala assim: não, se eu tivesse muito dinheiro, aí eu ia fazer coisas grandes. Não é, Alex? Já viu o papo de crente assim que fica pensando assim numa desviadazinha? Hein, Alex? A gente trabalhando aqui, vamos contar nosso pecado? Vamos contar, Alex? O nosso pecado. Puxa, rapaz, aí a cena tá alta pra caramba lá. A cena vai dar uma bolada, meu amigo. Já pensou se a gente ganha e começa a viajar, né? Começa a viajar, aí eu comprar isso, cara, e ia ser assim, assado, e que não sei o que, mas se a gente ganhasse na Mega Sena, a cena da virada então, hein? Mega Sena da virada, hein? Eita, nós! Aí a gente fica pensando nessas coisas assim, dá uma viajada, mas é só se ganhar? Será que eu não tenho nada que Deus possa multiplicar? Bem, quando eu penso em multiplicar coisa para minha individualidade, Deus retém a bênção, na maioria das vezes. Eu não vejo nenhum propósito de alguém ter, se não for para contribuir, dividir de alguma forma. Não vejo, em lugar nenhum da Bíblia. Não vejo, não tem sentido. Olha só, nós temos uma necessidade aqui, existe uma comunidade que tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Ei, Jesus, fala para nós, qual é a necessidade? O Senhor já curou um montão aqui, o Senhor já deu luz ao cego aqui, tem gente que era surdo, está ouvindo, tem gente que era aleijado, tem gente que tinha a perna curta, agora está com a perna, esticou. Qual é a necessidade que o Senhor está falando? Tem gente com fome, e aí, eu não quero que esse pessoal vá para casa com fome. O que a gente precisa fazer? Vão dar comida desse povo aí, mas não tem. A gente está num deserto. O que vocês têm? A gente só tem 7 pãozinhos, 5 pães e alguns peixes aí. Quer colocar na minha mão? Você tem coragem de me dar para administrar? Você tem coragem de colocar sobre a minha responsabilidade? Fazer o quê? E olha que não é pãozinho que nem a gente vê, não é pãozinho francês, não é aquelas bolachas. E peixe não é peixe cru para poder assar, não, e nem peixe já frito ou assado, não. É um tipo de peixe em conserva. Lembra da sardinha? É uma versão bem antiga da sardinha. É peixe em conserva, meu amigo. Você tem coragem de me dar? Tenho. E o cara está dizendo que já está na hora? Vigia, vaso, já Deus te usar, rapaz. Então me dá. Colocou nas mãos de Jesus. E agora fala assim: ó, eu só quero organização para fazer o milagre. Bota todo mundo sentado.
capítulo 14, o primeiro milagre, diz assim: bota todo mundo sentado na grama. Ei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Bota todo mundo sentado na grama, organizado aí, turma de 50, de 10, de 100, e me dá aí o que essa multidão tem. O que tem na multidão que possa saciar isso aí? Então, em vez de você ser individualista, coloca nas mãos do Senhor esse pão, e o Senhor começa a fazer o milagre. Eu não sei, eu não imagino como é que seja o milagre da multiplicação de pão. Você imagina? Eu não imagino esse milagre. Mas o negócio foi rolando, foi se multiplicando, foi crescendo. Ei, ô mulher, fala, profeta Eliseu, o que foi? Eu simplesmente, aliás, foi a mulher, né? Primeiro, profeta de Deus, alguém que te servia aí. Um outro, é para você não tocar, viu, vaso? Eu acho que é isso. Que foi, mulher? Você sabe que o meu marido, o teu servo, era da tua escola de profeta, morreu, estava cheio de dívida, e os credores vão levar os meus filhos para trabalhar para eles de graça até pagar toda a dívida, eles vão ser escravos. Tá bom, mulher, você já contou o teu problema? O que você tem em casa? Só tenho um pouquinho de azeite. Então traz para cá, pô. Traz para cá. Milagre vai acontecer com um pouco que você tem. Você não precisa de muito. Se você pensar que esse pouco que você tem, pela tua sabedoria, eu sou bom em gestão, eu sou bom em aplicações financeiras, eu sei como lidar com o negócio, eu vou reter isso aqui, vou botar debaixo do colchão, vou acumulando aqui. Ei, isso vai, pô, saco furado. Se não tiver nas mãos certas, não vai. Você vai trabalhar. Já viu o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil lhe será acordar muito cedo e dormir muito tarde e comer pão de dores. Se não tiver nas mãos do Senhor, não vai prosperar. O pouco que você tem, não retenha, leve para Deus administrar a tua vida. Leve para Deus administrar a sua vida. É assim que as coisas acontecem. A bênção de Deus começa com o que você tem. A multiplicação de Deus começa com o que você tem. Comece a pensar assim: o que eu posso fazer com o que eu tenho, com o pouco que eu tenho? Comece a lançar isso nas mãos. Rapaz, tem gente talentosa que não vai para frente. Por quê? Porque ela fala: eu vou fazer isso prosperar, eu vou fazer isso crescer. Cara, eu fico olhando assim alguns princípios bíblicos, que é coisa de louco. Eu falo: cara, Deus fica brincando. Olha só, eu quero trabalhar, já trabalhei 14 anos por uma filha, 7 anos por uma filha, 7 anos por outra. Porque você me enganou. Agora, ô Labão, o que eu quero trabalhar mais um tempo para constituir aí uma riqueza, um pé de meia. E é o seguinte: eu vou trabalhar para você, você vai me dar umas cabeças de gado aí, só por isso. Então tá bom, olha só, faz o seguinte: tudo que nascer malhado é teu, o que nascer sem malha é meu. Aí começa a nascer só malhada. Opa, é a mão de Deus, cara. Olha, até na produção da ovelha. Aí o cara fala assim: ó, você está ficando, daqui a pouco você está mais rico do que eu, cara. Vigia o fazendeiro aqui, o cabeção aqui, o cara da grana, sou eu, pô. Não está dando muito certo não. Vamos fazer o seguinte: vamos inverter. Agora tudo que nascer sem malha é teu. Aí o que Deus faz? Começa a nascer só
sem malha, sem malha, sem malha, sem malha, sem malha. Deus faz umas coisas de doido, é só obedecer coisas bobas, simples, básicas de Deus. É entregar nas mãos de Deus tudo que você tem, porque o milagre de Deus começa com aquilo que você entrega a Ele. O milagre, não, mas é pão, mas foi milagre. É pão, é coisa de comer, mas foi milagre. Você não acha que Deus age nos seus negócios? Você acha que Deus não age nas suas finanças? Eu dei hoje para falar desses negócios assim, né? Eu não costumo falar muito disso, mas está na hora da gente começar a falar. Não é o nosso esforço, não é porque você é o cara. Pô, pastor JR, você é formado em gestão de produção, né, industrial. Sou. Mas a igreja não é uma empresa, não é uma indústria. Não, mas não, a igreja não vai crescer, porque, quem disse? Porque eu, de repente, me preparo para trazer uma mensagem. Não, fulano de tal tem uma homilética, olha, a igreja vai crescer porque tem uma multimídia e a gente vai ampliar, vai ter 3 câmeras. É por isso que a igreja vai crescer, porque a gente vai lançar nas redes sociais, fazer um negócio. Vai crescer porque a nossa vida já está nas mãos de Deus. E o que nós fazemos, não fazemos porque nós somos os tais. É porque Deus é o tal, é Ele quem faz, é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele não divide a sua glória com ninguém. Se de alguma forma a gente conquista, porque a gente entrou agora nesse ambiente divino e começamos a perceber que se a gente trabalhar em conjunto com Deus, as coisas crescem. Se fizer da nossa própria forma, não vai. O milagre de Deus começa assim. O milagre de Deus começa assim, porque a igreja não cresce com sabedoria humana. A gente encontra lá 12 discípulos em Atos dos Apóstolos. Deus dá uma ordem para eles ficarem em tal lugar, e lá tem 120 pessoas. E 120 pessoas, naquele dia que estava ali, Deus agiu na vida deles, derramou do seu espírito. E naquele mesmo dia de 120 pessoas, para quanto? Foi pelo menos mais 3.000 pessoas. Aí você dá um salto do capítulo 2 para o capítulo 4 e 5, tem mais um salto de 5.000 pessoas. Você dá mais um salto, você encontra mais a multiplicação da igreja, que era 120, que era 12, que passou para 120, que passou para 3.000, que passou para 5.000, agora passa para 8.000, agora não dá mais para contar. Não dá, porque é Deus quem age. Se tu não acreditar que é Deus que age na tua vida e não colocar as coisas da tua vida, as tuas emoções, os teus relacionamentos, eu queria tanto me casar, mas não tenho casa. Deus se preocupa também com isso, tá, gente? Então, Jesus 19:28, meu pai querido, viu? Não tocou ali? Pastor, eu não tenho nada. Sabe o que eu aprendi esses dias? Você não tem nada? Quem disse isso? E eu tenho aprendido com muitos irmãos aqui. Quem disse? Você não tem nada? Não tem muitos recursos, não tem isso, não tem aquilo. Você tem o maior recurso que Deus precisa. É a tua vida. É você. Gente talentosa, gente inteligente, gente esperta, gente que tem talentos tremendos, mas sabe por que não cresce? Porque não acredita nela mesma. Tem gente que não cresce porque não acredita em si próprio. Em si próprio. Eu não estou com... Ei, alguém falou, e eu aprendi, Davi vai para uma caverna e lá ele fica preso, porque Saul quer matá-lo. Salmos 122, se não me engano, alguma coisa assim, 152. Davi reclama para Deus: eu estou aqui sozinho, não sei o que, meus inimigos atrás de mim e tal. Sabe o que Deus faz? Bota uma coisa assim, Davi, que a família dele vai para dentro da caverna com ele.
Os amigos dele vão para dentro da caverna com ele. Sabe o que acontece mais? Deus manda uma porção de gente rejeitada. Diz lá que eram aflitos, endividados. E foi para ali e virou um grande exército. Você sabe quem era o maior talento, o melhor guerreiro daquele tempo? O próprio Davi. Ele está falando: eu não tenho recurso, eu não posso, eu não tenho ninguém. Ele é o próprio recurso. Pensa na tua vida. O que você pode fazer para melhorar a tua vida? O que você pode fazer para dar uma mudança, uma reviravolta para você crescer muito mais? O que você pode fazer para prosperar muito mais? Você tem que começar a acreditar em você, e acreditando em você, você tem que acreditar que é Deus quem vai fazer a multiplicação, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que agir de alguma forma. Ah, não, o Senhor sempre ensinou que não se deve buscar a Deus pelo que Ele pode me dar, mas Ele pode te dar ou não. Eu nunca disse que Ele não pode te dar. Eu disse que se você chegar para Deus com intenções espúrias, Deus rejeita, mas Ele conhece teu coração, sabe que tu é crente, sabe que você é sincero. É diferente. Você não está usando a Deus, você só está obedecendo a Deus naquilo que Ele determina. São essas lições, não dá mais, vocês me perdoam aí, irmãos, eu já passei mesmo do horário. Hoje de manhã, sabe o que eu falei? Eu falei que a gente está perdendo alguns costumes importantes, e um deles é de dar graças a Deus, é de orar pela nossa alimentação. Estou falando de você não, estou falando que muitas vezes eu me pego que nem um animal, um bicho, nem agradeci, eu agradeci, nem oro. Quando eu vou ver, já estou com, às vezes dá uma dorzinha lá na consciência, com a boca cheia, levanto só o prato, como diz assim, tem misericórdia, Senhor, está aí. Mas Jesus, tudo que Ele pegava, Ele levantava e apresentava ao Pai. Ei, tudo que você pega e levanta em agradecimento ao Pai, Deus tem condições de multiplicar. Ele pega o pão, Ele pega os peixinhos, dá graças a Deus e começa a multiplicação. Você tem um coração agradecido? Você tem um coração agradecido? Você agradece a Deus pelo que você tem? Ou você só fica pensando no que você não tem? A sua mente fica funcionando só o que você não tem? Você acaba sendo ingrato e não agradecendo a Deus pelo que você tem. E o que você tem é muito mais importante do que aquilo que você não tem, porque o que você tem já é uma conquista de Deus para a sua vida. Então seja grato por aquilo que você tem, apresente a Deus em gratidão, seja a tua família, a tua casa, qualquer coisa, a tua vida. Levantar de manhã, a gente perde o costume agora de dobrar o joelho e falar: Senhor, muito obrigado, mais um dia. Tem gente que não acordou hoje, eu tenho vida. Ah, Senhor, poxa, tem que ir para o trabalho de novo, misericórdia. Tem gente querendo trabalho e não tem. E a gente reclamando pelo trabalho que a gente tem. Ingratidão. Quem te deu o trabalho? Ah, não, eu pelos meus méritos, meu poder, minha influência, eu consegui. Não, foi Deus, meu amigo. Então seja grato. Eu estou botando só aqui algumas coisinhas, mas pense no que você tem e você não é agradecido a Deus pelo que você tem. Ah, meu pai é uma praga. Ah, eu queria tanto meu papai. Eu queria estar abraçando meu pai mais vezes, sabe? Mas a gente não valoriza às vezes quando a gente tem, está ali do nosso lado. Falei hoje com muita emoção. As irmãs podem preparar já aqui, tá? Pode trazer lá. Com muita emoção. Eu falei assim: rapaz, essa família se junta todo domingo, a gente não consegue reunir a nossa família, eu não consigo reunir a minha família mais. E essa família tem alguma coisa nela, uma cultura de se reunir todos os domingos. Os filhos estão ali, todos os domingos. O dia que qualquer pessoa querida da família se vá, não tem culpa,
nós aproveitamos o tempo de qualidade que Deus tinha nos dado, o tempo juntos, mesmo que o tempo fosse para brigar, mas tem gente que não tem tempo nem para brigar. Que coisa linda isso, gente, que coisa linda, e a gente não agradece, por essas coisas. Então, irmãos, o que Deus tem para nós hoje? O que Ele falou no teu coração hoje? Deus te ama, Deus ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Deus se importa com o teu problema, o seu, de uma segunda pessoa, Ele também se importa, mas Ele se importa com o teu problema. Você precisa falar o que você quer de Deus, o que você precisa de Deus, sem vergonha de Deus, porque Deus é aquele que pode fazer um milagre na tua vida, com um pouco que você tem. Você se lembra da vaquinha, enquanto ela arruma aqui, você se lembra da história da vaquinha? Dizem que tinha um monge, lembra que vocês que eu já contei, tinha um monge que queria dar algumas lições ao seu discípulo, e eles caminhando por uma área rural, eles viram uma área grande, mas coberta de capim, tudo fechado, só tinha capim, e tinha uma vielazinha, uma porteira quase quebrando, quase caindo, e tinha uma trilhazinha. Ele foi seguindo a trilha e deu numa casa paupérrima, no meio daquela multidão de terra, cheia de capim para tudo quanto é lado. E ele entrou na casa, foi bem recebido, comeu, bebeu, coisa e tal. Falou: rapaz, o que está acontecendo? Mas não, o que acontece é que nós somos muito pobres, mas tem terra aqui para caramba. Não dá. A única nossa fonte de vida, de renda, sabe o que é? Nossa fonte de vida e de renda é a nossa vaquinha malhada. É a nossa vaquinha, a única fonte de renda. É dela que a gente tira leite todo dia, que a gente faz queijo, que a gente procura. Uma vaquinha com possibilidades tremendas. E quando saía dali, o monge, o mestre, agradeceu, saiu com o seu auxiliar, o seu discípulo, e deu uma ordem a ele. Falou: está vendo a vaquinha? Ela está no barranco, aproveita. O quê? Empurra a vaquinha do barranco. Mas que isso, mestre? Nós fomos bem recepcionados, nos deu de comer, nos deu de beber, e o senhor está mandando fazer essa maldade? É essa gratidão que você está... Joga a vaquinha do penhasco. E resistindo muito àquilo, mas ele vai e dá um jeitinho de empurrar a vaquinha daquela família do penhasco e for embora. A vaquinha cai, quebra o pescoço e for embora. Anos depois ele volta para o mesmo lugar com o mesmo discípulo, e ele vê uma fazenda com plantações para tudo quanto é lado, do outro lado criação de gado, de ovelha, de boi, rapaz, um negócio gigantesco. Aí o outro falou: não é possível, mestre, está vendo? O único sustento da família, a gente acabou, eles tiveram que vender isso aqui, saíram daqui, outro. Aí entraram no lugar daquela casinha, sabe o que tinha? Uma mansão no meio daquelas terras, além de animais, criação para tudo quanto é lado, plantação de tudo que se imagina, perdia de vista. E para surpresa do discípulo, era a mesma família que estava lá. Mas como é que pode? Como é que pode? Pergunta a eles o que aconteceu. Rapaz, nós passamos aqui. Não, eu lembro de vocês. Então, o que aconteceu? Vocês tinham... nós tínhamos uma vaquinha, nossa fonte de renda. Mas um belo dia, nós fomos procurar a vaquinha malhada, e ela tinha caído da ribanceira, quebrou o pescoço e morreu. Nós ficamos sem recursos, e a única forma que tinha era ir no banco, arrumar empréstimo, arrendar parte da terra, e nós compramos grãos e começamos a plantar, e deu uma lavoura bonita, uma plantação, uma colheita bonita, e no outro ano nós plantamos e começamos a crescer. Eu já comecei a contratar funcionários, e agora a gente começou a comprar umas cabecinhas de gado e coisa e tal, e está esse negócio que está aí. Quer um conselho?
Se Deus derrubar a tua vaquinha, aquilo que você mais confia, ai, a minha fonte de renda, o meu sustento, é a única coisa que mantém a minha vida, se desprende disso, Deus vai jogar a tua vaquinha no precipício e você vai crescer. Você pode louvar a Deus com palmas? É para Deus, não é para mim não. Pastores, me ajuda aqui. Eu me empolguei hoje, me perdoa, perdoa. Devagarzinho a gente vai voltando mesmo ao horário, mas olha, dia 26 e dia 27 é a festividade aqui da igreja, vocês sabem? Aniversário da igreja, dia 26 e 27 desse mês, sábado e o domingo, e nós vamos ter a consagração oficial do pastor Cláudio. Ué, ele não é consagrado? Não, ele é consagrado, a gente só vai reconhecer a consagração e a chamada de Deus na vida dele. Amém? Com um cerimonial consagratório, a igreja reconhecendo aquilo que ele já é. Tá bom? Então cadê as irmãs que vão ajudar aqui também? Ajuda aqui. Cadê o ministério? O ministério do louvor deu tilt, é? Será que consertaram? Vamos lá.